Fala, torcida do Corinthians. Começando mais uma semana intensa, daquelas que só quem vive o dia a dia do Timão entende, porque os bastidores estão fervendo e as informações mudam rápido. Tem situação contratual, tem disputa de mercado, tem problema financeiro pesado e tudo isso se mistura num momento decisivo para o clube, tanto dentro quanto fora de campo. E a gente começa falando de um nome que virou o centro das atenções nos últimos dias. Porque o que parecia encaminhado ganhou novos contornos e agora virou uma verdadeira encruzilhada para o Corinthians. A situação do Maicon sofreu uma reviravolta importante logo na virada do ano. O contrato de empréstimo com o Shakhtar terminou no último dia de dezembro. E a partir do primeiro dia de janeiro, sem um novo vínculo assinado, o jogador deixou oficialmente de pertencer ao Corinthians. Até aí, o cenário era de negociação para permanência, com conversas avançadas para transformar o empréstimo em um contrato definitivo. O entendimento inicial envolvia um acordo considerado viável nos bastidores, com um vínculo mais longo e uma divisão futura de direitos econômicos que permitiria ao clube manter o atleta sem desembolso imediato por aquisição. Algo raro na realidade financeira atual do Timão. A ideia era clara: um contrato de 3 temporadas, liberação sem custo pelo clube ucraniano e manutenção de metade dos direitos com o Shakhtar, pensando em uma eventual negociação futura. Dentro desse contexto, o Corinthians ainda arcaria com a última parcela do empréstimo, um valor significativo em euros, mas que fazia parte do acordo já existente. O Shakhtar aceitou os termos. Enxergando margem de valorização do jogador ao longo desse período, especialmente considerando o momento técnico vivido por ele no fim da última temporada. Só que o cenário mudou com a troca no comando executivo do futebol. A saída de Fabinho Soldado e a chegada de Marcelo Paz alteraram a condução das negociações. E o Corinthians passou a defender um contrato mais curto, de 2 temporadas. Essa mudança, que pode parecer pequena à primeira vista, foi suficiente para gerar um impasse. O clube ucraniano manteve a exigência de 3 anos. O próprio jogador demonstrou preferência por um vínculo mais longo e, nesse espaço de indefinição, surgiu um novo concorrente disposto a oferecer exatamente o que o Corinthians hesitou em colocar na mesa. O Atlético Mineiro entrou forte na disputa, apresentando uma proposta com 3 anos de contrato e abrindo negociação direta com o jogador. E aí entram detalhes de bastidor que ajudam a entender como esse movimento ganhou força tão rapidamente. Existe uma relação familiar que aproxima as partes, com figuras ligadas ao Atlético participando das conversas e facilitando o diálogo. No futebol, essas conexões fazem diferença, ainda mais quando o atleta está livre para negociar e o clube de origem pode tratar diretamente com qualquer interessado. Isso dividiu a torcida. De um lado, há quem veja a possível saída como algo aceitável, considerando o histórico recente de lesões e o risco físico envolvido. Do outro, muitos enxergam a perda como pesada demais, principalmente pelo nível de atuação apresentado no fim da temporada passada. Maicon terminou o ano em alta, assumindo protagonismo, liderança, sendo capitão em momentos decisivos e ganhando confiança da comissão técnica. Dentro de campo, mostrou maturidade, leitura de jogo e um desempenho que muitos consideram o melhor de sua carreira até agora. O dilema é claro. Vale a pena entrar em um leilão contratual, estender vínculo e assumir riscos financeiros e esportivos, ou aceitar a saída, quitar o que está pendente e seguir em frente? O Corinthians, pressionado por dívidas e limitações, precisa pesar cada decisão com cuidado, porque cada contrato impacta diretamente o planejamento do ano.
E se a situação no campo já gera debate, fora dele, o cenário é ainda mais delicado. O clube foi surpreendido com o bloqueio de metade da premiação da Copa do Brasil, um valor que era fundamental para equilibrar o caixa no curto prazo. Estamos falando de uma quantia expressiva, fruto de uma conquista recente, que já tinha destino praticamente definido nos bastidores. Esse dinheiro seria utilizado para resolver pendências urgentes, aliviar sanções, cumprir compromissos com atletas e abrir algum espaço de manobra para o futebol. O bloqueio ocorreu por causa da dívida relacionada à Neoquímica Arena, uma questão que se arrasta há anos e que ganhou novos capítulos com a divulgação de documentos ligados a um acordo de renegociação firmado em gestões anteriores. O ponto central é que esse contrato concede à instituição financeira o direito de reter parte de diversas receitas do clube em caso de inadimplência, incluindo premiações, direitos de transmissão e outras fontes fundamentais para o funcionamento cotidiano do Corinthians. O que chama a atenção é a extensão e o impacto desse acordo. As receitas do clube ficaram comprometidas por um período extremamente longo, avançando por décadas, o que limita drasticamente a autonomia financeira da instituição. Na prática, isso significa que, mesmo quando o Corinthians conquista títulos ou gera receitas extraordinárias, uma parte relevante desse dinheiro pode ser automaticamente retida para abater a dívida do estádio. Esse modelo levanta questionamentos profundos sobre gestão, planejamento e responsabilidade. Não se trata apenas de reconhecer a existência da dívida, algo incontestável, mas de analisar se a forma escolhida para renegociá-la não engessou o clube de maneira perigosa. A falta de fluxo de caixa, a dificuldade de planejar investimentos e a dependência constante de acordos emergenciais criam um ambiente de instabilidade permanente. Outro ponto sensível é o impacto desse contrato em possíveis mudanças estruturais no futuro do clube. A limitação imposta a qualquer transformação do modelo associativo, incluindo a adoção de um formato empresarial, cria mais uma barreira em um cenário que já é complexo. Qualquer investidor interessado precisaria não apenas assumir o clube, mas também resolver integralmente a dívida do estádio, encerrando contratos existentes antes mesmo de iniciar um novo projeto. Tudo isso ajuda a explicar por que o Corinthians vive constantemente no limite, apagando incêndios, lidando com bloqueios, sanções e restrições que não permitem um planejamento esportivo estável. O clube entra em mais uma janela de transferências cercado de cautela, observando o mercado à distância, enquanto tenta resolver pendências que impedem registros de novos atletas. Mesmo sem poder contratar, o Corinthians segue atento às movimentações, especialmente envolvendo jogadores valorizados que podem gerar receitas importantes. A necessidade de arrecadar valores elevados ao longo da temporada é real. E o clube sabe que negociações de atletas jovens ou em evidência podem ser decisivas para atravessar o ano. Ao mesmo tempo, qualquer atraso, qualquer parcela não honrada pode gerar novos bloqueios e mais problemas institucionais. Esse é o cenário que se desenha neste início de temporada. Um Corinthians pressionado, vivendo decisões importantes no futebol, enfrentando consequências pesadas de escolhas feitas no passado e tentando, mais uma vez, encontrar equilíbrio em meio ao caos financeiro e às disputas de mercado, com a torcida acompanhando tudo de perto, questionando, debatendo e esperando que os próximos capítulos tragam menos turbulência e mais clareza para o futuro do clube. Seguindo nesse mesmo cenário,
O que mais preocupa não é apenas o bloqueio pontual de uma premiação, mas o efeito em cascata que esse tipo de medida provoca dentro do Corinthians. Quando metade de um valor tão esperado deixa de entrar no caixa, todo o planejamento é automaticamente desmontado. O clube passa a correr contra o tempo para escolher o que pagar primeiro, o que pode esperar e, principalmente, o que não pode atrasar de jeito nenhum para evitar novas sanções esportivas. E é justamente aí que o problema ganha proporções ainda maiores, porque o Corinthians já convive com restrições que impactam diretamente o futebol. A abertura da janela de transferências escancara essa fragilidade. Enquanto outros clubes entram no mercado para reforçar seus elencos, o Corinthians observa de longe, limitado por bloqueios que impedem o registro de novos jogadores. A situação não é simples, porque não se trata apenas de vontade política ou planejamento esportivo, mas de uma exigência clara: quitar débitos específicos para recuperar o direito de contratar. Sem isso, qualquer negociação fica travada, por mais avançada que esteja. O clube precisa resolver pendências internacionais e nacionais para se livrar dessas punições. Há valores em aberto que não são aceitos de forma parcelada, o que dificulta ainda mais a negociação, já que o caixa está comprometido. Enquanto isso, a pressão aumenta, porque o calendário não espera. Treinador, comissão técnica e jogadores sabem que o elenco precisa de ajustes, mas esbarram em uma realidade financeira dura, que limita decisões básicas de mercado. Nesse contexto, a estratégia passa a ser vender para sobreviver. O Corinthians sabe que precisa gerar receitas significativas ao longo do ano. E isso passa diretamente pela valorização e negociação de atletas. Jogadores mais jovens, com mercado no exterior, entram no radar como potenciais soluções financeiras, ainda que esportivamente representem perdas importantes. É um equilíbrio difícil, porque vender demais enfraquece o time, mas não vender mantém o clube sufocado por dívidas e sanções. Ao mesmo tempo, o clube ainda tenta administrar a pressão interna. A torcida cobra transparência, cobra responsabilidade e quer entender como decisões tomadas no passado continuam impactando o presente de forma tão pesada. Cada nova informação sobre contratos antigos, renegociações e garantias oferecidas gera revolta e sensação de impotência, porque o torcedor percebe que o Corinthians, mesmo com sua grandeza, está de mãos atadas em muitas frentes. O debate sobre modelos de gestão volta à tona com força. A discussão sobre possíveis mudanças estruturais que poderiam trazer investimentos e reorganizar as finanças esbarra em contratos que limitam esse caminho por muitos anos. Qualquer alternativa passa necessariamente por renegociar dívidas gigantescas, o que afasta interessados e dificulta soluções rápidas. Não existe fórmula mágica, e isso frustra quem espera uma virada imediata. Enquanto isso, o futebol segue acontecendo. Dentro de campo, o elenco tenta manter o foco, apesar das incertezas fora dele. Jogadores experientes sabem que o ambiente institucional influencia diretamente o rendimento e a instabilidade acaba refletindo no dia a dia. A comissão técnica precisa trabalhar com o que tem, adaptando esquemas, improvisando soluções e torcendo para que problemas extracampo não se transformem em distrações permanentes. A situação de atletas que podem sair ou ficar, como no caso de Maicon, ganha ainda mais peso nesse contexto. Cada renovação, cada saída e cada negociação passam a ser analisadas não apenas pelo aspecto técnico, mas pelo impacto financeiro imediato e futuro.
O Corinthians não tem margem para errar, porque qualquer decisão mal calculada pode agravar ainda mais o cenário. Outro ponto que gera apreensão é a previsibilidade das receitas. Com parte significativa do dinheiro comprometida por contratos antigos, o clube nunca sabe exatamente quanto terá disponível para operar mês a mês. Isso dificulta desde o pagamento em dia de compromissos básicos até o planejamento de investimentos em infraestrutura, base e futebol feminino. Tudo fica condicionado à liberação ou não de valores que, em teoria, deveriam estar livres para o clube utilizar. Essa dependência cria um ciclo vicioso. O Corinthians precisa de resultados esportivos para gerar receitas, mas precisa de receitas para montar um time competitivo que gere resultados. Quando uma das pontas falha, todo o sistema entra em colapso. E é exatamente isso que o clube tenta evitar neste momento, equilibrando-se entre cobranças, limitações e a necessidade urgente de reorganização. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com mistura de indignação e esperança. Indignação ao perceber que decisões tomadas sem pensar no longo prazo continuam custando caro. Esperança, porque, apesar de tudo, o Corinthians segue vivo, competitivo e capaz de se reinventar, como já fez em outros momentos difíceis de sua história. A diferença agora é que os obstáculos são mais complexos, menos visíveis e profundamente enraizados em contratos e acordos que não se resolvem apenas com vontade. Cada semana traz novas informações, novos desdobramentos e novas preocupações. O clube precisa lidar com prazos, cobranças e exigências enquanto tenta manter o futebol funcionando. Não é exagero dizer que o Corinthians vive um dos momentos mais delicados de sua gestão financeira, justamente quando deveria capitalizar conquistas recentes e usar esse impulso para se fortalecer. A expectativa é de que, nos próximos meses, o clube consiga ao menos estabilizar a situação, honrar compromissos prioritários e recuperar alguma autonomia. Mas o caminho até lá é cheio de obstáculos e cada decisão precisa ser tomada com extremo cuidado. O Corinthians segue andando sobre uma linha muito fina, onde qualquer passo em falso pode gerar consequências esportivas e institucionais ainda mais graves, num cenário que exige responsabilidade, planejamento e, acima de tudo, respeito à grandeza do clube e à paciência de sua torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor de proporções gigantescas começou a circular e promete sacudir o mercado esportivo como poucos na história recente. A informação que corre entre dirigentes, empresários e investidores aponta para uma proposta considerada recorde. Nasser Al-Khelaifi, poderoso dono do Paris Saint-Germain e um dos homens mais influentes do esporte mundial, teria manifestado interesse direto em adquirir o Corinthians por uma cifra estimada em 2,3 bilhões. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples surgimento dessa especulação já é suficiente para provocar debates intensos e reacender discussões sobre o futuro do futebol brasileiro. A possível investida de Al-Khelaifi seria vista como um movimento estratégico, mirando não apenas o tamanho da torcida corintiana, uma das maiores do planeta, mas também o enorme potencial comercial e de marca do clube paulista. Fontes próximas ao mercado apontam que o interesse estrangeiro no futebol brasileiro nunca foi tão forte, especialmente em instituições com apelo popular,
história vencedora e capacidade de projeção global. Nesse cenário, o Corinthians surge como uma joia rara, capaz de atrair investimentos bilionários e transformar completamente sua estrutura esportiva e administrativa. A cifra especulada impressiona até mesmo os mais otimistas. 2,3 bilhões colocariam o clube em um patamar inédito no país, superando qualquer negociação já ventilada envolvendo equipes brasileiras. Caso a proposta avance, o impacto iria muito além das 4 linhas, influenciando direitos de transmissão, políticas de gestão, formação de atletas e até o equilíbrio competitivo do futebol nacional. Há quem veja a possibilidade como uma revolução necessária, enquanto outros temem a perda de identidade e controle de um dos símbolos mais populares do esporte brasileiro. Por enquanto, tudo permanece no campo das especulações, alimentadas pelo silêncio das partes envolvidas e pelo histórico de ousadia do empresário catariano. Ainda assim, o rumor já cumpre seu papel: colocar o Corinthians no centro das atenções globais e levantar uma pergunta que ecoa entre torcedores e analistas: estaria o futebol brasileiro prestes a viver sua maior transformação econômica? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!